gente, tudo bom? Eu vou colocar aqui nesse vídeo meu relato de pós-parto com internação em UTI. Na verdade é mais um testemunho, né, que eu sinto assim no coração que eu tenho que compartilhar. E eu decidi compartilhar agora porque esse ano faz, na verdade esse mês agora de fevereiro faz 5 anos desde o meu renascimento, né, que eu chamo. E todos os anos eu faço questão de compartilhar essa história porque é algo que me deixou muito marcada ao longo aí da minha vida. E aí eu resolvi gravar esse vídeo, mas como eu falei, como um testemunho também, e também para, quem sabe, alertar outras pessoas. Então, vamos lá. Há 5 anos atrás, eu estava grávida da minha filha, né? Da minha única filha. E aí eu fui internada no dia 2 de fevereiro pra tê-la, né? E a princípio ia ser um parto normal. Então fiquei internada, tava tudo certo. Quando eu cheguei no hospital, tava com 3 centímetros de dilatação. E aí ocorreu tudo ok, né? Meu esposo foi fazer os papéis da internação. Eu já fui pra fazer os exames lá, cardiotoco, essas coisas todas. E acabou que não evoluiu para o parto normal, porque a dilatação não avançou. E aí chegou a médica, ela falou assim, olha, acho melhor fazer uma cesárea e tal. E isso aí já era o dia 3, né? Então, tipo, eu já tava há umas 12, quase 14 horas de trabalho de parto e tal. E a bolsa não tinha estourado, e enfim. Porque não é esse o foco, né? Fomos pra cesárea. Aí, ok, pra mim super tranquilo também. E, enfim, minha bebezinha nasceu, perfeita, né? Graças a Deus. E até então tava tudo ok. Fui pro pós-operatório, depois eu fui pro quarto. A bebê foi comigo o tempo todo, não precisou ficar internada. Ela nasceu bem pequenininha, mas não precisou ficar. E aí, beleza, fiquei lá no hospital, passou 3 dias, tivemos alta. E no dia que era pra eu ir pra casa, agora eu não lembro se foi 3 ou 4 dias depois, né? Mas é o tempo padrão. Eu tava assim, ok. No dia que eu fui receber alta, eu comecei a sentir muita dor no meu abdômen, muita dor na minha barriga tava inchada, porque eu tinha acabado de, né, parir. E eu peguei e falei pra enfermeira. A enfermeira falou assim, escuta, a médica vai passar aqui, vai assinar sua alta. Não é sua médica, mas a médica plantonista e tal. Aí eu falei, então, mas hoje eu amanheci com muita dor no meu abdômen, né? Eu tô sentindo bastante dor e tal. Ela falou assim, olha, quando a médica chegar, você relata pra ela e tal. A médica chegou, eu falei pra ela, eu tô sentindo bastante dor. É uma dor que eu não tava sentindo. E eu tô achando esquisito, porque até pra eu levantar da cama, tá doendo bastante a minha barriga. Aí a médica foi, examinou a cesárea, né? Eles dão aquelas batidinhas assim na barriga, que era a questão né, das coisas lá dentro da barriga voltando ao normal, e que a cesárea tava tudo ok, mas que ela ia receitar um remédio lá, que eu não vou falar nome, né? Mas que é um remédio bem forte, porque eu falei pra ela que a dor tava bem intensa. E aí ela me receitou esse remedinho e vim pra casa. E eu lembro que no dia que eu vim embora, a minha cunhada foi comigo, né? Ela tava lá, meu marido, e minha cunhada foi pra voltar junto no carro comigo. Que é mãe de primeira viagem, receosa, aquela coisa toda. E aí eu fui atrás com a neném e ela, né, foi no banco da frente. Só que pra chegar na minha casa, a rua, assim, que chega na minha casa, tava tendo manutenção. Então, assim, a rua tava toda esburacada, que eles estavam fazendo recapeamento. Então, assim, cada vez que meu marido passava em um buraquinho, ele passava super devagar, porque parecia que tava enfiando uma faca, assim, na minha barriga. Era uma dor horrível, horrível, horrível. E, assim, cara, eu sofri pra chegar em casa. E é engraçado porque a minha cunhada sempre fala, nossa, depois que eu vi a Ari voltando pra casa do pós-parto, eu não quero ter filho e tal, mas hoje ela tem. Mas, assim, porque foi bem difícil mesmo. Aí, beleza, cheguei em casa, com dor, tomei o remédio, aí tá, foi lá, aquela coisa com recém-nascido,
E a minha mãe, graças a Deus, estava em casa pra dar aquela força pra nós. E aí tá, passou o primeiro dia, a primeira noite, não consegui dormir, tanto por questão da neném quanto por questão da dor. E nada. Aí passou 2 dias, eu ainda tava sentindo a dor, e eu sou bem resistente pra dor, bem resistente mesmo. E aí eu fui, levei a neném na pediatra, junto com o meu esposo, e beleza. Aí quando foi no 5º dia que eu tava em casa, as dores já estavam insuportáveis, eu já não tava mais conseguindo andar, não tava mais conseguindo fazer nada, literalmente. E nessa noite, né, eu lembro que eu tava amamentando ela e aí começou a me dar aquela crise de vontade, assim, de vomitar. E eu tremia com ela, assim, segurando no peito. E a minha mãe correu, pegou um balde, enquanto eu amamentava ela de um lado, eu comecei a vomitar no balde do outro, a minha mãe ali segurando, e tipo, preocupada, e aí aquela coisa. E era um sábado, né, tipo, de sábado pra domingo. E aí eu falei pra minha mãe, falei, olha, quando amanhecer eu vou pro pronto-socorro, porque não tá normal isso. E aí eu passei essa noite a neném dormindo, porque a minha filha nunca deu, assim, esse problema de dormir, desde quando chegou ela dormiu super bem. E aí eu esperei, aí eu passei o restante da noite sentada na poltrona de amamentação, tremendo, com muita dor mesmo. Aí eu esperei amanhecer e a gente foi pra um hospital perto da minha casa. E aí cheguei lá, não consegui descer do carro, eles me pegaram de cadeira de rodas. Aí, né, eu deixei a neném em casa com a minha mãe, eu falei, não, vou rapidinho, eles examinam, me dão algum remédio na veia e eu volto pra casa e tá tudo bem. E aí cheguei lá, a médica me examinou e aí ela falou assim, não, são gases. Aí me deixou lá na maca e fez um exame de sangue, só que não tinha horário pra ficar pronto. E eu não tinha deixado leite pra minha filha em casa, né, e ela não tomava leite de fórmula. Aí ela pegou e falou assim, uma enfermeira foi e falou pra mim, falou, olha, isso que você tá sentindo eu tive também no meu pós-parto, toma Anador, compra Anador e toma que vai passar, que provavelmente alguma questão da cesárea, que seu corpo não tá resistindo bem, mas não tá infeccionada nem nada. Beleza. Eu assinei um termozinho lá, saí do hospital e fui pra casa. Passei na farmácia, comprei o Anador e fui pra casa. Falei, beleza, agora vai ficar tudo bem. E aí, de fato, deu uma melhoradinha, assim, uma leve melhorada na dor e vim pra casa. E aí, depois eu fui lá, amamentei minha filha e deitei, né? Deitei na cama, falei pro meu marido e pra minha mãe, falei, olha, eu vou deitar porque realmente eu tô sentindo bastante dor e eu não parava de tremer. Em nenhum momento eu parava de tremer. Aí eu deitei na minha cama e eles ficaram, né, olhando a neném. E assim, foi uma experiência assim muito doida que eu falo, né, pra todo mundo, que na hora que eu me deitei, assim, aquela dor, porque tanto pra deitar quanto pra levantar, era uma dor assim que eu não sei explicar, é uma coisa horrível mesmo. E era bem do lado direito assim da barriga. E eu me deitei, aí eu lembro que quando eu coloquei a cabeça assim no travesseiro, que eu fechei os olhos, né, pra tentar controlar mentalmente a dor, eu me lembro que era muito assim, como se alguém viesse bem no meu ouvido e falasse assim, é o apêndice. Mas assim, não é coisa da minha cabeça, não é invenção, não é nada. Eu literalmente ouvi alguém no meu ouvido falando, é o apêndice. E aí, quando eu abri o olho, não tinha ninguém no meu quarto, não tinha ninguém. Meu marido e minha mãe estavam embaixo com a minha neném e eu tava sozinha. E aí eu peguei e na hora, eu sou cristã, né? Na hora eu agradeci a Deus, né? E eu falei, tá bom, eu entendi. E aí eu me levantei e desci e falei pro meu esposo, falei, vamos pra maternidade, onde eu ganhei, né, a neném, porque eu acho que o meu apêndice tá pra estourar, se é que já não tá estourado. E aí a minha mãe falou assim, minha mãe, ele, eu não sei, falou assim, gente, não, mas não é apêndice, se fosse apêndice você não ia estar nem aguentando andar, não sei o quê. Aí eu falei, não, gente, é sério, é o apêndice, eu tenho certeza que é o apêndice, porque eu tô sentindo muita dor e eu nunca senti essa dor, não é normal. E aí o meu marido já tava super preocupado comigo, porque eu não parava de tremer.
E aí, o que a gente fez? A gente sentou lá no sofá e começou aquela coisa de tentar ordenhar pra tirar o leite, pra deixar pra neném, enfim. E aí tiramos e fomos, porque o hospital ficava em São Paulo e eu moro longe, né? E aí fomos. Cheguei lá na maternidade onde ela tinha nascido, deixei ela em casa, porque eu pensei assim, olha, na minha cabeça inocente, eu pensava, é um apêndice, eu tenho certeza, porque eu vi, alguém falou pra mim, Deus falou pra mim, um anjo falou pra mim, é o apêndice. Chega lá, o médico vai ver que é o apêndice, se tiver que fazer aquelas cirurgias do apêndice super rápido, no dia seguinte tô em casa e ok, tá tudo bem, vida que segue, e é isso. Quando eu cheguei no hospital, na maternidade, eu fui lá, né, falei que tava com muita dor, aí ligaram pra minha médica que tinha feito a cesárea. Ela foi e falou que, né, falou assim, ó, examina, faz isso, aquilo, outro. E aí eu falei, posso falar com ela? E aí a médica de plantão falou que podia. E aí eu falei, doutor, eu acho que é o meu apêndice que tá pra romper e tal, né? E aí ela foi e falou com a outra médica no telefone. E aí me levaram pra uma sala lá primeiro. Eles fazem o exame pra ver se tá tudo bem com a cesárea e tal, tava tudo ok. Os pontos, assim, estavam super, sem nada, assim, não tive problema com a cesárea nenhuma. E me levaram para essa outra sala para eu fazer o ultrassom. E aí, na hora que começaram a fazer o ultrassom, mas assim, doía tanto. E até então eu não tinha chorado de dor, que eu comecei a chorar. Porque eles passavam o aparelho de ultrassom na minha barriga, que eu não aguentava, assim, mas eu não aguentava mesmo. E meu marido do meu lado, coitado, segurando a minha mão. E aí eu falei, gente, tá doendo muito, muito, não quero mais que faça ultrassom. Nas dores do parto eu não chorei, e na hora que eu tava tendo contração, e na hora de fazer a ultrassom eu chorei lá de dor. E aí a médica que tava fazendo a ultrassom foi e falou, peraí que eu vou chamar outro médico. E aí ela foi, chamou outro médico. E nisso, na hora que eu tava fazendo a ultrassom, já veio uma enfermeira, colheu o sangue pra fazer o exame de sangue, né? E aí nisso, tinham levado lá pra analisar. E ela falou, vou chamar outro médico, né? Daí eu falei, tudo bem. Aí foi, chamou outro médico, e eles ficaram lá conversando baixinho. Aí esse outro médico falou, olha, eu vou chamar uma outra médica só pra gente ter uma opinião aqui, mas tá tudo bem e tal. Aí eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada, né? E aí eu já falei, não, tá bom. Aí eu falei, só que eu quero alguma coisa pra dor, porque eu não tô aguentando mais de dor. E aí eles foram, chamaram a enfermeira foi, colocou alguma coisa lá na minha veia, e aí na hora, assim, melhorou. E aí eles vieram, chamaram o outro médico, o médico foi lá, fez a ultrassom, e aí os três começaram a cochichar, e aquela cara assim, sabe, horrível. E aí meu marido já ficou branco na hora. E aí eu tava plena, porque aí eles tinham colocado remédio na minha veia, eu não tava mais sentindo dor. E aí, beleza. Daí eles foram, eu tava na cadeira de rodas, né? E aí eles falaram assim, não, pode deitar aqui que você vai ficar internada. E me colocaram na maca. E eu falei, não, mas qual que é o problema? Ele falou, não, só vai chegar o exame de sangue, a gente vai confirmar. Mas enquanto isso, você vai ficar internada ali na enfermagem pra esperar o exame de sangue, a gente vai confirmar, mas pode ficar tranquila e tal. Aí eu, beleza. E fui pra lá. Só que aí na hora que eu fui pra enfermagem, eles pegaram, colocaram a maca, eles já colocam um tapume em volta da maca e tal, e colocaram uma plaquinha bem em cima da minha cama, só que de forma que eu não pudesse ler. E porque eu uso óculos também, né? Então, assim, de longe eu não enxergo nada mesmo. Só tirei o óculos agora por causa da luz. Mas aí quando meu marido entrou, ele leu. E tava escrito assim como se fosse uma folha de sulfite bem grande, sepse, paciente com sepse. E pra quem não sabe, como meu marido não sabia na época, e foi pesquisar na internet, sepse é infecção generalizada. E eu não sabia, porque a placa tava de costas pra mim, só que na hora que ele entrou, tava de frente pra ele. E ele olhou, aí ele pegou o celular, olhou, eu falei, o que que é? Aí ele falou, não, só que na hora o olho dele já tava cheio d'água, cheio de água, assim. Aí eu falei, o que que foi que aconteceu? Por que que você tá branco desse jeito? Já saiu meu exame de sangue e tal? E ele falou, não, relaxa, não sei o quê. E aí veio o médico. E aí eu falei, então, doutor, o que que é? Já saiu meu exame? Ele falou, não, você tá com um probleminha, mas aqui a equipe é muito boa, nós vamos te ajudar, não precisa se preocupar. E, e é isso, e ninguém me falou nada. Aí eu lembro que tinha uma enfermeira muito boazinha, aí ela chegava, ficava passando a mão na minha cabeça, ela falava, e a sua neném, tá com quem? Aí eu falava, né? Ela perguntava como que era o nome, se ela tava ali, e aí
Começaram a tirar minha roupa ali mesmo, e já colocaram outro acesso no outro braço, e deram um saco pro meu marido colocar minhas coisas dentro, e ele já lá, só que assim, ele, coitado, foi forte. E ele não falava nada, não chorou, não falava nada, só que ele ficou assim, segurando, sabe? E aí nisso e eles começaram a empurrar a maca, todo mundo empurrando, enfermeiro, médico e tal. E eu falava pro médico, mas o que, doutor, mas o que que é? Ele falava, não posso falar nada, mas fica tranquila, vai ficar tudo bem, só falava isso. Não posso te dar nenhum diagnóstico agora, mas fica calma, a melhor coisa é você ficar calma e tudo bem. E aí começaram a empurrar minha maca. E aí começaram a empurrar minha maca dentro do hospital, dentro lá. E aí na hora que abri a porta, várias portas, né? E aí chegou um lugar que eles falaram assim pro meu marido, quando abrir aqui agora você não vai mais poder acompanhar. E aí na hora que abriu, tava escrito bem grande assim, UTI. Aí eu falei assim, gente, mas o que que é que tá acontecendo? Por que que eu tô indo já pra UTI? Eu não tô entendendo. E aí a enfermeira olhou pro meu marido e falou assim, olha, traz a neném pra ela ver. E aí eu falei, gente, é grave mesmo. E aí meu marido pegou e já não vi mais, e já me levaram pra dentro da UTI. E aí tinha um médico lá. E aí o médico foi conversar comigo, não me lembro muito bem, porque aí nisso eu já tava com vários remédios, já tinha 2 negócios de soro, assim, dos meus 2 braços, e o outro já tava meio grogue. E eu lembro que ele só falou assim, olha, o seu caso é grave, vai precisar fazer uma cirurgia, mas você tá num dos melhores hospitais, vai estar tudo certo, a melhor coisa é você manter a calma e tal. Eu não lembro mais de nada, né? Só que assim, em nenhum momento passou pela minha cabeça a possibilidade que eu poderia morrer. Nunca passou isso pela minha cabeça. Até porque eu não sabia, eu sabia que na minha cabeça tava muito certo que era apêndice, muito certo, porque eu ouvi muito claro no meu ouvido que era apêndice. Só que assim, eu já tinha casos de amigas próximas que tiveram problema de apêndice depois de adulta, que foram pro hospital, fizeram cirurgia, foram pra casa e tudo ok, entendeu? Da mesma forma que eu também conheço crianças que tiveram problema assim com apêndice, foram pra casa e beleza. Então, na minha cabeça, em nenhum momento eu achei assim, tipo, você pode morrer por causa disso, sabe? Eu estava sentindo uma dor enorme mesmo. Mas eu nunca imaginei assim que era um caso tão grave, sabe? Enfim, aí tá, apaguei. Quando eu acordei, isso porque quando eu fui pro hospital já era, a gente chegou lá, era mais ou menos meio-dia. Quando eu acordei era 3 horas da manhã do outro dia, né, de segunda-feira. E na verdade me acordaram dentro da sala da cirurgia para me passar de uma maca para outra. E aí já tinha outro médico lá, que foi o que fez a minha cirurgia, o Dr. Paulo. E aí ele pegou e falou assim, olha, o seu apêndice estourou. E o que que aconteceu? Ele passou mais, provavelmente do jeito que tá aqui, ele passou mais de um dia estourado dentro de você. Então você tá com infecção generalizada e a gente vai ter que fazer uma cirurgia para tentar reverter o seu quadro, que é grave, aí ele falou de novo. E vamos ter que fazer uma lavagem no seu abdômen. Por isso que a gente te acordou, porque o paciente tem que estar ciente do procedimento. Seu marido tá ali do lado de fora, fica tranquila que vai dar tudo certo. E aí ele falou isso e colocaram a máscara lá na minha cara e já era de novo, né? Dormi de novo e tal. Mas eu me lembro que nessa que eles foram me transferir de uma maca para outra, quem já foi transferido em hospital sabe que eles pegam o lençol e colocam nisso. Eu lembro que na hora que eles levantaram, que dobrou assim a minha barriga, eu senti aquela dor de novo, assim. É surreal, surreal. É pior do que a dor da contração do parto. E aí, colocaram a máscara lá na minha boca e fizeram lá a cirurgia. Quando eu acordei, já tinha se passado, acho que um dia, não me lembro muito bem, um dia ou 2. E aí eu abri os olhos e tava lá na UTI. E assim, é horrível, é péssimo pra quem... Lógico, ninguém quer estar lá, né? Além dos médicos que né, estão lá pra ajudar as pessoas. E aí eu abri os olhos e eu sabia que eu tava na UTI porque era um quarto onde eu tava sozinha,
literalmente não tinha televisão, não tinha nada, só tinha aquele monte de aparelho e aquele silêncio com aquele barulhinho dos aparelhos só, pi, pi, pi. E eu tava assim, em condições deploráveis, né? Porque quando você tá lá, sua dignidade acaba, mas acaba assim de uma maneira muito rápida. Então, lógico, tava sem roupa, com um negócio em cima, assim, com lençol. Tava com os 2 braços com acesso, tava com acesso na mão. E todos os acessos tinha medicação, todos. E eu fui tentar mexer o braço, não conseguia, porque eu não tinha força. E assim, imagina, recém-parida, então, quem é mulher sabe, né? Naquela condição, meu leite tava descendo, então, toda cagada, literalmente. E aí eu abri os olhos nessa situação. Mas eu estava viva, não é mesmo? Glória a Deus por isso. E aí eu abri o olho, olhei pro lado, só via enfermeiras, que aí era um ambiente enorme, assim, cheio de máquinas, equipamentos e tal. E só tinha eu de paciente lá, e aí tinha uns vidros, assim, sabe? Que dividia, só que só tinha eu de paciente lá, e aí eu vi as enfermeiras, e quando eu abri o olho, veio uma enfermeira que eu não me lembro o nome, mas assim, que foi muito importante pra mim lá. Porque na hora que eu abri o olho eu não tava entendendo ainda, né, a gravidade de tudo. Eu sabia que eu tinha feito a cirurgia, eu sabia que era o apêndice, mas eu não tava ainda, né? E aí eu peguei e falei pra ela, escuta, eu tô com muita sede, porque eu tava com muita sede mesmo. E aí ela pegou, foi olhar lá meu prontuário, e aí ela falou assim, olha, você fez uma cirurgia muito grande no seu abdômen, e grande parte foi no seu estômago. Então você não vai poder beber água e nem comer até que o médico libere. Aí eu falei, mas eu tô com muita sede. Ela falou, mas infelizmente eu não posso te ajudar, não sei o quê. Aí eu, ok. Aí perguntei se podia ver alguém, aí falou que não. Perguntei o que tinha acontecido e ela falava assim, não, o médico vai vir e tal. E ficava naquela, não falava nada. Aí passou um tempo e assim, não tem relógio, não tem nada. Então eu não sabia se tinha passado horas, se tinha passado minutos. E eu lá não conseguia mexer os braços, né? Fiquei com sonda também, tive que colocar aquela bolsinha do lado da barriga, que não é sonda, esqueci, aquela tipo como se fosse de colonostomia lá, e era assim que eu estava. Aí eu sabia que eu tava com alguma coisa na minha barriga, porque eu mexi assim de ladinho e senti uma dorzinha. Aí eu falei, tá doendo ainda? Ela falou, não, é por causa do dreno, né? Por causa do dreno e tal. Eu falei, dreno? Aí ela, depois o médico vai vir aqui te falar e tal. Aí tá bom. Aí o médico chegou, e aí ele pegou e falou assim, olha, aí ele explicou, né, seu apêndice estourou, provavelmente pelo estrago que causou em você, provavelmente ele deve ter ficado 2 dias estourados dentro da sua barriga, e você só não morreu porque milagrosamente o seu organismo criou uma bolsa de pus em volta do apêndice que não permitiu que mais sujeira fosse para o seu organismo. Mas como essa bolsa de pus foi aumentando, foi para a corrente sanguínea e eu tava assim com mais de 10 tipos de bactérias diferentes no meu sangue. Até fezes eles encontraram no meu sangue. E aí ele falou, a gente nem sabe como é que você tá viva, porque o seu caso de infecção, assim, foi gravíssimo, tivemos que cortar um pedaço do seu intestino, tinha um pedaço do seu intestino que estava grudado no seu útero, porque o seu útero, como estava ainda inchado por conta do parto, então grudou, a gente teve que retirar esse pedacinho de intestino ali para preservar o seu útero, e o meu estômago estava muito comprometido por causa dessas bactérias, né? E eles tiveram que fazer uma lavagem para tentar salvar meu estômago. E eles falaram que só iam saber se tinha dado tudo certo, se eu não ia ficar com nenhuma sequela com o passar do tempo, dos dias, conforme meu estômago, as coisas fossem cicatrizando, né? E ali eu percebi o quanto tinha sido grave, sabe? E aí o que aconteceu? Eu pensei que eu ia morrer? Não. Continuei sem porque assim, Deus me dava essa certeza dentro do meu coração, sabe? A paz que excede todo entendimento. E aí dentro do meu coração eu só pensava, ok, eu passei por isso, eu acabei
eu fui premiada, né? Acabei de ter minha filha e não estou em casa com ela e eu quero saber quando que eu vou embora. E aí eu falei pra ele, tá bom, eu agradeço, né? Agradeci muito. Eu falei, mas então, mas quando que eu vou sair daqui? Aí ele deu risada, ele falou assim, é que você não tá entendendo. Você tá aqui na UTI e sem previsão de alta. E aí eu peguei e fiquei quieta, né? E, lógico, na hora já me deu aquele nó na garganta e fiquei quieta pra não chorar. Porque eu não queria chorar, sabe? Parecer fraca. E, enfim. Aí passou as horas, aí meu esposo foi lá me ver, porque na UTI não pode ficar acompanhante, só tem um horário lá por dia que é de visita. Aí ele foi, aí ele perguntei como é que tava a neném, ele falou que tava bem, que eu não precisava me preocupar. Aí ele ficou comigo uma hora lá que podia, e foi embora. Aí depois veio até minha irmã, acho que no dia seguinte, nem me lembro. E aí quando ela me viu, eu vi que eu realmente devia estar numa situação horrível, porque a minha irmã é bem sentimental, sabe? E na hora que ela entrou, que ela me viu, o olho dela já, a cara dela mudou assim, de uma forma, de uma cara de tristeza. E ela se segurando pra não chorar. E eu falei, cara, eu devo estar muito péssima. Porque lá não tinha espelho, não tinha nada, então eu falei, devo estar assim. E eu continuava lá com a sonda, com o dreno, com 3 acessos, né? Um em cada braço e um na mão. E toda hora vinha uma enfermeira abençoada furar o meu dedo, que era aquele que faz assim de açúcar, sabe? Só que assim, ela já tinha furado meus 10 dedos. E o período todo que eu fiquei internada, eu fiquei furando os dedos, que até eu saí de lá com sensibilidade, assim, sabe? Chegou um momento que eu já não aguentava mais, eles começaram a furar meu dedo dos pés, pra vocês terem noção. Que tinha que ver lá, que eles tiravam nesse negocinho pra ver como é que tava o controle da bactéria no meu sangue, pra não precisar ficar toda hora arrancando sangue, sabe? Enfim, aí nisso eu já não tava mais aguentando de sede, eu não sentia fome, mas eu tava com muita sede, aí eu comecei a chorar. Só que assim, hoje eu percebo que é porque eu tava no puerpério também, né? Eu tinha acabado de ter minha filha, não estava perto dela, os meus hormônios ainda estavam voltando. E eu comecei a chorar, e eu falei, eu queria água, e comecei a falar pra enfermeira, eu preciso tomar água. E ela veio com uma gaze e molhou assim minha boca, sabe? Essa enfermeira era muito boazinha, gente, muito. E ela ficava o tempo todo conversando comigo, falava, você vai sair dessa, calma, é só uma fase, vai passar. E até porque eu usei essa frase depois quando eu tive alta, que eu fiquei em casa com a minha filha, eu ficava usando essa fase, né, nas noites difíceis lá com o bebê, eu falava, vai passar, é só uma fase. E aí tá bom. E aí eu comecei lá, e aí mandaram uma psicóloga pra conversar comigo. Aí a gente conversou tudo. E aí eu percebi que não tinha o que fazer. Eu tinha que passar por isso, né? Não tinha um porquê aquilo tinha acontecido e eu tava viva, e é isso, sabe? E eu ficava pensando, minha mãe tá em casa com a minha filha, meu esposo, nós somos autônomos, né? Então ele tinha que ficar se virando em mil pra conseguir manter o trabalho, cuidar da minha filha e ainda ir esse tempo lá no hospital comigo, passar essa 1 hora comigo. Então, assim, foi uma semana horrível. Aí depois de 5 dias liberaram pra eu tomar líquido. Graças a Deus, porque, nossa, sentir sede é péssimo, né? E me liberaram pra eu tomar o líquido. E aí comecei, aí tiraram o acesso da minha mão, fiquei com acesso só nos 2 braços. E aí nisso, e fiquei todo esse período aí de 7 dias sem tomar banho. Sem tomar banho, mas imaginem vocês, recém-parida, com leite descendo, né? E o cabelo parecia um ninho, que eu achei que eu ia ter que raspar, porque nunca mais na vida eu ia conseguir pentear. Aí chegou a enfermeira, essa enfermeira legal, falou assim, olha, hoje o médico liberou pra você tomar banho. Eu falei, eba! E eu fui tentar levantar. Ela, não levanta, você não pode levantar. Aí eu, mas como eu vou tomar banho? Ela, relaxa, a gente vai dar banho em você na maca. Aí eu falei, meu Deus do céu, não acaba mais essa humilhação, né? E aí ela vai, gente, eles têm muita prática, olha, tipo assim, eu tiro meu chapéu pro pessoal que é da saúde. Eles me passaram pra uma outra maca, assim, né? Uma outra cama, que é uma cama que parecia couro, mas não era couro, eu não sei o que era aquilo. E aí a moça veio com um balde, literalmente um balde, eu falei, cara, ela vai pegar
sei lá, um pano, alguma coisa, vai molhar ali naquela água e vai, né? Porque tirou o lençol de cima de mim, estava como vinha ao mundo, né? Aí eu falei, ela vai pegar um paninho ali e vai ser aquele banhinho de engana, né? Só que não, ela pegou, aí tipo, meu cabelo tava um nó aqui em cima, né? Ela colocou uma touca assim na minha cabeça, que ela falou que não podia molhar o rosto, molhar a cabeça, e jogou literalmente o balde de água em mim. Só que era uma água quentinha. Enquanto isso, veio uma outra enfermeira, e a outra enfermeira foi, já me esfregou toda assim. Aí essa outra veio, jogou de novo a água. Só que, gente, não é jogar assim, tá? Tipo, jogar cautelosamente, né? E assim, e eu ficava olhando pro alto com aquela vergonha. E aí ela falou assim, gente, não precisa se ficar envergonhada, isso é normal. Faz parte da nossa profissão, a gente faz isso todos os dias, não sei o quê. E realmente, pra eles é normal, só que pra gente nunca será, né? Aí, enfim, aí foram, me deram banho, me secaram, aí eles colocam a gente, aí eles arrumam a maca, a cama lá, e aí já te puxa com o lençol arrumado, sei lá. Eu sei que, tipo assim, 10 minutos eu estava limpa, do pescoço pra baixo. Mas eu estava limpa. E tá, daí foi passando os dias, tudo. E eu queria muito levantar, eu não podia levantar, não entendia porque eu não podia levantar, beleza. E só que assim, eu dentro da minha cabeça eu tava muito assim com o pensamento, eu preciso melhorar porque eu tenho uma bebê dentro em casa que precisa de mim, e eu me preocupava porque eu não podia tirar o leite pra mandar pra ela, porque eu tava tomando 1 milhão de remédio lá na veia, porque eles ficavam dando remédio para os antibióticos pra tentar combater a bactéria que ainda tava rodando no meu sangue, né? E eu ficava pensando nisso, eu não posso chorar, não posso, tipo, me lamentar, eu preciso sair pra cuidar da minha filha, né? Eu quero ver minha filha crescer. E passou, acho que 7 dias, eu fui pro semi-intensivo. E aí no semi-intensivo já podia meu marido dormir lá no hospital comigo, não podia ficar o dia todo, mas podia dormir. Então já melhorou, continuava furando meu dedinho lá. E aí eu comecei a dieta, né? Pastosa. E eram sopas e tal, mas assim, nossa, uma maravilha poder comer com a boca, sabe? E eu já podia ficar inclinada na cama, só que eu não conseguia ficar inclinada por causa daquele dreno que tava aqui do lado da minha barriga. E eu tava com a barriga cheia de ponto também, né? Que eles cortaram lá pra fazer a lavagem, como diz meu marido, pra passar a VAP dentro de mim. E enfim, daí tá bom. Daí passou, eu acho que mais 3 dias do semi, não lembro exatamente. No total, eu fiquei 15 dias internada, porque eu fui internada no dia 18 e eu saí no dia 3 do outro mês. Dá uns 15 dias, né, gente? É isso. E aí eu sei que eu fui pro semi, e aí me mandaram a fisioterapeuta, porque assim, é muito incrível como você perde a habilidade de andar quando você fica muito tempo deitado. Eu não conseguia andar. E aí me mandaram a fisioterapeuta e falaram, você vai precisar colocar o seu corpo de pé, porque vai essa bolsinha que eu tava do lado da barriga. Aí falou, muito provavelmente, se seu corpo não se recuperar, não sabe se você vai ter que seguir com ela ou não. Então, você precisa caminhar e entender. Só que quando eu ficava de pé, aquilo doía, porque é um cano que fica assim, sabe, na sua barriga. Mas eu falei, nada comparado com a dor que eu cheguei aqui nesse hospital. Então eu vou me esforçar pra eu poder sair do semi e ir pro quarto, porque o médico falava, olha, o dia que você for pro quarto, a sua alta vai estar próxima. E eu falava, então vou me esforçar, vou fazer tudo sem reclamar. E por mais que doesse, eu não falava. Teve uma vez até que eu fui pro banheiro, depois que eu podia ficar de pé pro banheiro sozinha. E eu cheguei lá e sentei lá no vaso e chorei, porque eu falei, cara, tá doendo tanto e eu não posso nem falar. Porque eu tinha medo de falar e voltar, sabe, pra UTI. Mas assim, não era também a dor que eu cheguei lá, mas eu acho que era mais a questão desses hormônios mesmo do puerpério, né? Aí que acontece? Nisso, o médico sempre ia lá me visitar, só que não o médico que fez a minha cirurgia, os outros, né, do hospital. E aí, quando eu fui pro SEMI, eu tava lá uns dias já, e aí o médico que fez a minha cirurgia foi me visitar. E aí ele entrou no quarto e falou, oi, tudo bem? Como você tá bem? Só que eu não tava bem não, porque até aquele momento eu não tinha nem lavado o cabelo ainda. Então tava a cara da derrota. Eu ficava com o aventalzinho, mas tudo molhado aqui nessa região, porque o leite vinha, né?
E ainda vinha, nem, gente, nem contei isso. Aí vinha a enfermeira lá de hora em hora, sei lá de quanto tempo, me ordenhar pro meu peito não endurecer, não ficar duro com o leite e pro leite também não secar. Então vocês imaginam, né? Mas amei. E aí o médico foi lá, e aí ele pegou e falou assim, olha, você acredita em Deus? Eu falei, acredito, claro que eu acredito, sou cristã. E ele falou assim, então você deve a sua vida a ele. E aí na hora que ele falou aquilo, eu acho que toda aquela força, sabe, que eu tinha, que eu achava que eu tinha, né, e que eu tava, me desmontou assim, de uma forma que eu comecei a chorar. E aí eu comecei a chorar, e meu marido não tava lá, porque era na hora que era durante o dia. E aí ele falou, explicou que realmente, clinicamente falando, era pra eu ter morrido horas depois que eu cheguei lá, pra não falar que eu poderia ter chegado morta já. E depois eu fiquei sabendo que até então meu marido não tinha me contado nada do que tinha acontecido nesse processo enquanto eu tava lá dormindo, né, anestesiada e tal. Mas chegaram a falar pra ele que de fato, assim, depois que me colocaram na UTI, falou, olha, vamos esperar 24 horas pra ver se ela vai aguentar, pra depois ver se pode fazer uma cirurgia nela. E foi esse tempo, só que aí eles já colocaram antibiótico, né, e aí quando foi que eu acordei lá 3 horas da manhã pra fazer a cirurgia, foi porque o meu organismo já tinha respondido, sabe? E, enfim, foi Deus, assim. Resumindo, foi Deus. Tenho certeza que foi Deus. E aí, depois que o médico foi lá, eu liguei pro meu marido, chorei. Falei, por que você não me contou? E aí ele falou, não, mas não era pra não te chatear, pra você não ficar impressionada. Eu entendo ele, super entendi também. E, enfim, continuei lá me esforçando, fui pro quarto. E aí, do quarto, o médico falou assim, olha, a gente vai tentar tirar o dreno pra ver como é que você vai se, né, manter. E o dia que tiraram o dreno, tinha um primo meu comigo lá no hospital. E ele acompanhou, coitado, foi tenso, porque eles arrancam aquele negócio, tipo, parece que é um negocinho, mas tem um cano enorme dentro da sua barriga. E tira ali, sem anestesia, sem nada. Então, assim, horrível, gente, olha. Dou graças a Deus pela minha saúde, de verdade. E aí tiraram, e eu coloquei uma espécie de uma bandagem, aí eles falaram, vai ter que continuar saindo a secreção, se a secreção não escurecer, você pode ter alta, se escurecer, volta o dreno e vai ficar mais tempo. E eu ficava olhando aquele negócio, eu tive quase que de minuto a minuto, ficava olhando assim, falava, cara, esse negócio não pode piorar, não pode, tudo que eles falavam pra eu não fazer, eu não fazia, eu não ficava, tipo, sentada assim, na hora que ia no banheiro eu até ficava meio assim pra não, sabe? E eu fazia assim, na vontade de ir embora mesmo. Por causa da minha família, da minha mãe, da minha filha e tudo mais. E, enfim, recebi alta daí, no dia 3 de março, que fazia um mês que a minha filhinha tinha nascido. Bem no dia de um mêsinho dela, eu recebi alta. Ai, gente, é assim, uma sensação indescritível. Eu lembro que quando o médico foi lá, depois eu tive que voltar, fazer acompanhamento. Eu saí de lá com os pontos ainda na barriga. Depois eu tive que voltar pra tirar os pontos e tudo mais. Fui com medicação pra tomar, que é a medicação que eu tava tomando na veia, eu fui pra tomar oral, né? Pra continuar o tratamento em casa e tudo mais. E foi isso. Eu queria mais gravar esse vídeo pra testemunhar a bondade de Deus na minha vida. Quer dizer que eu sou melhor que alguém? Não quer dizer que eu sou melhor que ninguém. Quer dizer apenas que Deus é maravilhoso e perfeito e que por algum motivo Ele decidiu que eu deveria ficar aqui. E é isso, eu nunca duvidei que eu fosse sair do hospital. Em nenhum momento eu achei que eu fosse ficar com sequela, que eu fosse assim, nunca passou isso pela minha cabeça. Na minha cabeça e no meu coração, essa questão da minha saúde estava muito bem esclarecida. Eu tinha certeza que eu ia sair de lá bem, sabe? E que ia ficar tudo bem, que era só aquilo que eu tava passando e que tava tudo bem. O que me deixava chateada era estar longe da minha filha, sabe? No primeiro mês, assim, que depois isso aí me fez mal, né? Emocionalmente falando, mas assim, também não é a pauta aqui, né? Do vídeo, mas que eu também tratei né, e tá tudo ok, tá tudo bem.
E é isso. Eu sentia uma cobrança, sabe? Dentro de mim sobre gravar, não gravar um vídeo, mas assim, testemunhar esse amor de Deus por mim mesmo, testemunhar assim esse milagre, porque depois quando eu fui tirar os pontos, o médico ressaltou de novo, falou foi um milagre mesmo, porque como que o apêndice de uma pessoa estoura e a pessoa fica 2 dias com o apêndice estourado dentro da barriga e não morre, assim, sabe? E não fica com nenhuma sequela nem nada. Então, assim, foi um milagre mesmo, como diz aquela música, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. E isso que aconteceu comigo me fez assim ver a vida de outra forma, que pode parecer um clichê para quem tá assistindo esse vídeo, pode parecer um clichê, mas é verdade, sabe? Eu acho que nada, absolutamente nada na vida acontece por acaso. Né? A Bíblia diz que a folha de uma árvore não cai sem a permissão de Deus, e eu acredito muito nisso, eu creio muito, muito nisso mesmo. E isso que aconteceu me fez ver o que de fato era prioridade da minha vida, me fez tomar atitudes assim diferentes com relação à minha vida, com relação ao amanhã e ao hoje. Eu era uma pessoa que vivia assim, planejando muito e vivendo pouco, né? Vamos colocar desse jeito. Mas isso mudou muito, assim, sabe? Não sei explicar, mas a minha vida tomou um rumo totalmente diferente depois disso. Planos que eu tinha que eu mudei porque não fazia mais sentido. A forma como eu encarava, que eu encaro, né, até hoje, dificuldades, né, da vida, do dia a dia. E isso me preparou para eu ser quem eu sou hoje, para eu ser uma pessoa melhor. E é isso. E é isso, tá? E não se esqueçam, Deus é bom o tempo todo Deus é bom e não tem nada para Ele que é impossível. E é isso. Se você tá passando por uma dificuldade, algum momento difícil na tua vida, saiba que tem um propósito. Às vezes você não entende isso hoje, mas você vai entender em algum momento. E nem sempre o que a gente quer é o que Deus quer para nós, tá bom? É isso, gente. Beijos.